Muito bem. Então nós vamos iniciar hoje falando sobre a autoridade e suficiência das Escrituras. O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Por que é importante falar sobre isso hoje? Sobre a Escritura, a palavra de Deus e a autoridade que ela tem e o quanto ela é suficiente para as nossas vidas. Eu quero começar falando que a gente sabe, já é de praxe, eu acho que não tem dúvida para ninguém, que a Bíblia é o livro que nós baseamos a nossa fé, certo? Então ele é importante para nós precisamos lê-lo, isso é uma coisa que a gente fala constantemente. Ele precisa fazer parte da nossa vida, não só do nosso domingo, mas do nosso dia a dia, de todos os nossos dias, precisa fazer parte da nossa vida, porque aqui tem coisas maravilhosas. Mas falar sobre a autoridade e suficiência das Escrituras é falar um pouquinho mais do que isso. É lembrar que a gente precisa dela porque ela é a única coisa que nós precisamos, ela é suficiente para gerar toda a transformação na nossa vida. Mas também que ela tem toda a autoridade da parte de Deus para ser esse agente de transformação, essa ferramenta de transformação usada por Deus nas nossas vidas. E isso parece que não, mas vem sendo combatido, e às vezes claramente, às vezes sutilmente. E a gente precisa observar isso na nossa vida, o quanto a gente tem permitido que as Escrituras sejam somadas de outras coisas para realmente trazer transformação para as nossas vidas. Ainda na mesma toada da mensagem sobre Simão, o mágico, a gente precisa parar e refletir se não tem uma série de coisas ao nosso redor que a gente consegue, que a gente acaba admitindo e usando para que a nossa vida seja verdadeiramente transformada. E isso pode ser desde do experiencialismo, a necessidade de viver coisas extraordinárias ou viver experiências com Deus e que isso comece a dar sentido à nossa vida cristã. E passa também talvez por um racionalismo onde a gente acha que é pelo muito estudo e pela somatória de várias áreas do conhecimento é que a Bíblia então ganha verdadeiro significado. Ou ainda, pior do que isso, é imaginar que a Bíblia é um livro muito instrutivo, iluminado, realmente cheio de conhecimento profundo, mas que não tem a ver com Deus, foi uma inspiração de pessoas. Foram autores humanos que o escreveram, fato, mas que fizeram isso a partir do seu conhecimento, vivência, do seu interesse, e que expressaram aquilo que eles acreditavam e escreveram de maneira profunda, assim como muitos outros autores já escreveram e escrevem até hoje coisas interessantes e profundas. E reduzir a palavra de Deus a mais um livro de interesse, a um livro que serve um grupo de pessoas com determinado interesse, e não a própria palavra de Deus, o Deus único e verdadeiro. O que a gente quer falar aqui hoje, nessa manhã, a proposta dessa aula é justamente nós firmarmos e lembrarmos no nosso coração a importância de compreender que a Bíblia é a palavra de Deus e não só contém a palavra de Deus, e que ela é suficiente para atender todas as necessidades do ser humano e levá-lo até Cristo para que ele possa receber a salvação. Eu vou fazer uma pergunta aqui. A Bíblia é o único lugar onde Deus se revela, onde ele fala sobre si, onde ele se mostra de alguma forma? A Bíblia é a única fonte que nós temos para isso? O que você acha? Se quiser participar, levanta sua mãozinha aí que o microfone vem. Já vi umas cabeças fazendo assim, outros fazendo cara de pensamento. A Bíblia tem uma correlação última e completa, interessante. Então, se ela tem uma última e completa, pode ser que tenha outras coisas além dela, então? Muito bem, muito bem. É só uma provocação, né? Eu sei que tem vários de vocês que sabem, às vezes a gente fica com receio de falar e errar, né? Não tem problema. Mas é justamente isso. Deus não se revela só pelas Escrituras. Como assim? Não se revela. O próprio Salmo 19, abre comigo lá no Salmo 19. O que diz lá no Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus, né? Vamos ler lá? O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Eu vou ler de 1 a 4, Salmo 19, 1 a 4. Diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som.
No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Até aí. Olha que interessante, é uma linguagem bem poética, né? Que ele diz, olha, não tem uma palavra, não tem um som, mas a voz é ecoada por toda a terra. As palavras são lidas por todos os olhos que observam a criação. A criação revela da glória de Deus e anuncia. E ele fala que um dia discurso outro dia, é como se o dia de hoje contasse para a noite quem Deus é, e a noite conta para o dia de amanhã quem Deus é, e eles continuamente discursam sobre Deus para todos aqueles que o vivem, que participam desses dias, né? Então, a criação, ao olhar para a criação, seja as pessoas criadas, a natureza criada e até aquilo que o homem pode criar a partir do conhecimento que Deus o dá, revela da glória de Deus e das suas obras, fala de quem Ele é. Então, qual que é a diferença de dizer que... por que a gente diz, então, que a Escritura é o suficiente, se a criação também revela? Eu não poderia, então, conhecer a Deus só observando a natureza? Uma pessoa com sensibilidade, com um espírito contemplativo, ela não poderia, então, ter uma profundidade suficiente para olhar e dizer, Deus está aqui, Deus é a natureza, Deus está em tudo isso, e Ele me conta quem Ele é através de tudo isso? Não. O aspecto que o presbítero Ademir levantou é importante. Ela tem um aspecto último, uma correspondência última, uma correlação última de revelação, ou seja, ela é aquilo que alcança o conhecimento necessário alcança totalmente o conhecimento necessário para a salvação do homem. A criação, ela revela da glória de Deus, mas não o suficiente para que o homem o reconheça como Deus e o adore como deve ser adorado e venha até Ele para a redenção. Bia, você traz o microfone aqui para o seu Elias, por favor? Então, a criação tem um aspecto interessantíssimo, maravilhoso, deixa o homem desculpável sobre a existência de Deus, mas não é suficiente para revelar a sua salvação. Diga, seu Elias. Na criação a gente vê, né, a glória de Deus revelada por Ele ali, numa flor que abre, numa planta que nasce, né, a gente vê. E na palavra de Deus a gente conversa com Ele. Aumenta um pouquinho, por favor, o microfone do seu Elias, gente. Né? Na palavra de Deus nós conversamos com Ele. Na palavra de Deus nós conversamos com Ele, e Ele ali revela para nós a vontade dEle. É diferente da criação, que a criação a gente vê. Isso. Né? E na palavra de Deus a gente recebe. Ele fala conosco. Ele abre a boca e conversa, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, o seu Elias trouxe aí algo importante, que é justamente isso. Se a criação mostra, a palavra fala, né? A palavra conversa conosco, ensina. A criação não nos ensina profundamente sobre a vida de Deus. Mais um aqui, Bia, por favor. Sobre a vida que Deus tem reservada para nós e sobre o plano de salvação. Como que a criação revela Jesus? Não revela. Né? Não revela, ela só mostra, ela só fala de quem Deus é. Por favor, Reinaldo, fica à vontade. Bom dia. Bom dia. Então, eu acho que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela serve para impor limites para o homem, né? Então, eu acho que a natureza não seria suficiente, porque apesar de ser incontestável, para alguns é contestável, né? Então, a própria Escritura é sábia nesse ponto, que teria alguns que iam contestar a criação de Deus no futuro, que é o que nós vivemos hoje, né? Então é muito contestável, né, hoje, né? Mas o ser humano precisa de limites, né? Então a Bíblia ela traz esse norte, essa direção para as pessoas hoje, como chegar até Deus de forma a ser lida, né? Como regra, como ensinamento, o conhecimento profundo de Deus, né? Quanto mais se lê a palavra, mais se conhece de Deus, né? E olhando para a natureza, nós como cristãos não temos dúvida, né? Mas as outras pessoas que não têm esse conhecimento através da palavra podem acreditar simplesmente numa explosão, como alguns pregam, né? Então precisa além das evidências para nós incontestáveis, também a parte escrita, para dar explicação do que nós vemos, né? Então, acho que a Bíblia ela é completa e a natureza se complementa, né, com a Bíblia, né? Muito bom. Então, acho que seria isso.
Muito bom. O conhecimento científico ele é maravilhoso, é uma bênção de Deus, né? Mas o cientificismo, a necessidade de provar tudo pela ciência, trouxe para o homem esse aspecto que até quando ele olha para a natureza, vê a maravilha que ela é, ele consegue dizer que Deus não está naquilo, né? A dureza do coração do homem é tanta que chega a esse ponto. Presbítero Norton. Só para contribuir, que a revelação de Deus ela é progressiva. Nós temos o privilégio de viver numa era, né, num momento da história, que a gente tem a revelação completa escrita na palavra. Mas nem sempre foi assim, né? E talvez a criação foi o começo, né? Ali onde Deus começa a se manifestar, né, no universo, mas que foi a primeira revelação sobre Ele mesmo. Primeiro, né? Sermão de Deus, né? O primeiro sermão de Deus foi a criação. E aí hoje nós vivemos num mundo onde nós temos a alegria de poder ver a história completa, inclusive com a redenção em Cristo tendo sido consumada e os discípulos escrevendo a palavra. Enfim, então nós temos esse privilégio. Mas teve gente que viveu no meio do caminho, né? Que não tinha tudo pronto, vivia né? pelas promessas do que viriam. Nós, pela graça, recebemos as promessas cumpridas já, né? E eles viviam num tempo ainda que às vezes Deus falava numa longa distância entre uma intervenção direta e outra, né? E eles precisavam confiar na promessa daquilo que viria, daquilo que foi dito, tinha que permanecer o suficiente. O Senhor fala conosco constantemente, com muito conteúdo, todos os dias nós podemos abrir e falar com o Senhor, né? Realmente nós vivemos num tempo privilegiado nesse sentido. Bia, a dona Clarice aqui, por favor. Eu quero já que você vá pensando, enquanto a Bia traz o microfone para a dona Clarice, quero que você vá pensando aí junto comigo que existe mais um aspecto pelo qual Deus se revela, além da criação e das escrituras. E ela também é útil para o ensino, para a nossa correção. Perfeito. Para nós buscar nele uma sabedoria que nós muitas vezes não temos, e Deus nos dá essa. Porque Ele mesmo fala, né? Uhum. Que Ele quer que a gente busque a sabedoria dEle. Muito bom. Para a gente poder viver corretamente com Ele, né? Como a dona Clarice trouxe esse texto, eu vou aproveitar, ele é o primeiro texto que está aqui no meu esboço, que está lá em 2 Timóteo 3,16. Diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Muito obrigado, dona Clarice, muito bem lembrado, né? A palavra de Deus, ela tem esse papel, essa função, e ela é inspirada por Deus. Nós já vamos falar sobre essa inspiração, mas antes disso eu quero então questionar você. Qual é uma outra forma pela qual o Senhor se revela ao homem? E a Bíblia nos fala sobre isso. É um que às vezes a gente não lembra muito, mas é bem claro em nós. Talvez seja o mais fácil da gente perceber, o mais fácil da gente viver e o mais difícil da gente perceber, de tão óbvio que é justamente a lei que o Senhor coloca no nosso coração. O Senhor plantou no homem uma lei moral. Ele escreveu no coração de todo homem uma lei moral. Então, existem algumas coisas que elas são, claro, salvando exceções de desvios psíquicos e psicológicos, mas que são leis que estão gravadas. A gente sabe que aquilo é errado, ninguém precisa nem contar pra gente. Uma criança sabe que ela precisa esconder uma coisa errada, mesmo quando ela não sabe nem falar direito ainda. Por quê? Né? Os pais só fazem assim. Por quê? Porque ela sabe que aquilo é errado, tá gravado no coração dela que aquilo é errado. Ainda antes de você ensinar, tem coisas que ela sabe que ela precisa esconder, porque ela sabe que fez errado. E aí que você vai ensinar ela sobre aquilo. Porque o Senhor colocou no coração do homem uma lei moral. Então, a gente sabe que matar é ruim. Todo mundo sabe. Que seja por um mínimo senso de preservação da vida própria ou do outro, se você matar, você não vai sair contando para ninguém, mesmo que a gente vivesse numa sociedade sem uma lei civil que dissesse que é errado você matar. A gente tem esse senso de cuidado naturalmente. É claro que isso é deturpado pelo pecado, né? E por desvios profundos aí no ser humano, mas existe sim, a gente consegue ver que existem regras que são gerais, porque o Senhor coloca. Mas essa regra, justamente por ser passiva de deturpação pelo pecado, não é suficiente para revelar aquilo que Deus é por completo. Bia, aqui, presbítero Ademir, mais uma vez, por favor. Não é suficiente para então construir aquilo que é necessário para o homem alcançar a salvação, ou melhor, ser alcançado pela salvação, alcançar o conhecimento de Cristo Jesus. Presbítero, fique à vontade. A Bíblia, está ligado? A Bíblia
A diferença da palavra, da Escritura, está em que ela, digamos, é um compêndio de salvação. Fora não há. Seja na antiga igreja, o antigo Israel, como no atual, a Bíblia revela o necessário para a salvação. Ao passo que o universo, está lá em Romanos 1, 18 a 20, é um evangelho, digamos, de condenação. Não é de salvação. Está lá. A lei moral geral, que até os ateus se rendem a ela, não é uma lei de salvação. É uma lei de sobrevivência aqui e para aqui tão somente. Faz parte da revelação geral de Deus, e não da especial. A especial é a salvação. Graça comum, né? Graça comum. Então, a diferença está em que as Sagradas Escrituras elas revelam a graça especial. E essa é a notável diferença entre ela e os outros, e os outros evangelhos, né, que a própria Bíblia se refere. Né? Sempre uma boa notícia. Né? Muito bom. É isso. Romanos capítulo 2, pegando aí a esteira, Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, dizem assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, o que está dizendo aqui, Paulo? Que o ser humano, quando ele acerta porque a graça comum permitiu que ele tivesse esse senso daquilo que é certo, e ele pode julgar outros homens sobre aquilo que é certo e errado nesse sentido. Mas esse conhecimento ainda não é suficiente, essa palavra é a palavra-chave, suficiente, para nós alcançarmos a salvação, para que nós possamos alcançar, então, o conhecimento para desfrutarmos da salvação em Cristo Jesus. E é justamente por isso que a palavra de Deus vem com uma revelação máxima, completa, necessária e suficiente para que todo ser humano conheça a Cristo, conheça a Deus e o seu plano e propósito de salvação. E o que é mais interessante é que, na sua suficiência, ela abrange todos os aspectos da vida. A Bíblia, ela tem conhecimento suficiente para nos revelar, para nos ensinar, para nos esclarecer, não só sobre os aspectos religiosos, mas sobre todos os aspectos da vida. E é muito interessante, porque a Bíblia tem uma riqueza de conhecimento muito grande sobre várias coisas. Ah, pastor, mas não é todos os assuntos que a gente encontra resposta na Bíblia. É verdade. Não é verdade? Você consegue achar... Você já ouviu falar sobre o uso do celular na Bíblia? Já ouviu falar sobre... enfim, temas extremamente contemporâneos na Bíblia? Não. Mas elas têm resposta para todas essas coisas. Como? Porque a Bíblia ela é um livro que ensina mais do que histórias e exemplos. Ela usa dessas histórias e exemplos para nos ensinar princípios eternos. E os princípios é que regem a nossa vida. E esses princípios eternos são aplicáveis a qualquer circunstância da nossa vida. Então, se você tem um conflito muito grande ou muito pequeno, ético, moral, uma decisão que seja, a palavra de Deus comunica a nós sobre isso de maneira suficiente. A gente precisa clamar a Deus por sabedoria, que pelo seu Espírito nos revela todas essas coisas, que nos diz exatamente aquilo que a gente precisa encontrar. Quando a gente fala então sobre a Escritura, a gente vai tocar aí num ponto da Reforma Protestante muito importante, levantado no período da Reforma e período seguinte, que é um dos 5 solas, que é o sola Escritura, do latim, somente as Escrituras, que só a Escritura é suficiente então para revelar a salvação de Deus para nós, tudo aquilo que nós precisamos saber. E isso implica uma série de coisas. Crer que só a Escritura é o suficiente e que ela tem essa autoridade como Escritura é dizer que ela é inspirada por Deus, que ela é verdadeira, totalmente verdadeira, que ela é infalível. As pessoas têm medo de dizer isso hoje, mas a palavra de Deus ela é infalível, ou seja, ela não falha, não existem informações erradas, equivocadas na palavra de Deus a respeito dos seus ensinos e do seu conteúdo. Ela é o nosso livro, né? O nosso manual, a nossa regra de fé e de
prática. Ela não diz só como nós devemos crer, mas ela diz como nós devemos viver a partir daquilo que nós cremos. Ela conduz a nossa vida por completo, integralmente. E isso tem muito significado. Então, dizer que a Bíblia ela é inspirada é dizer que, embora ela tenha sido escrita sim por homens, os autores foram pessoas reais, de carne e osso, como eu e você, mas foram homens santos, escolhidos por Deus no seu devido tempo e inspirados por Deus. Quando a gente fala isso, nós também estamos dizendo que a Bíblia ela não foi escrita por possessão do Espírito Santo. Ele não possuiu pessoas e elas transcenderam ou entraram em um transe e começaram a escrever as coisas que Deus dizia. Nem que ela foi ditada e que Deus veio no ouvido dos seus autores e foi dizendo para eles, olha, agora é hora de escrever, vamos lá escrever? Aí o autor sentou lá, Paulo sentou para escrever Romanos. Aí Deus falou, escreve versículo 1. E Deus foi ditando, ela não foi ditada por Deus. Isso quer dizer que o poder do Espírito de Deus, de maneira extraordinária, mais direta, miraculosa, específica e inspirativa, veio até esses homens e a partir da sua cultura, conhecimento, características, permitiu que eles escrevessem coisas que viessem diretamente da parte de Deus e também impedindo que o pecado que havia nesses homens interferisse na forma como eles pudessem comunicar essa mensagem. Então Deus não despreza a figura do autor, mas o inspira a partir de quem ele é a escrever exatamente aquilo que ele quer. A partir do momento que ele escreveu coisas que não vinham da parte de Deus, esse conhecimento foi desprezado, perdeu-se no tempo. Porque, para pensar comigo, se Paulo era um homem que escrevia muitas cartas, muitas coisas, você acha que ele escreveu só as que estão aqui na Bíblia? Você acha que os textos que foram escritos por Moisés, por exemplo, que foi culto, ensinado lá pelos egípcios, criado no meio do palácio, com certeza escrevia muito bem e deve ter escrito muitas coisas. Você acha que foi só o Pentateuco que ele escreveu, ou só isso que ele escreveu na vida dele inteira? Provavelmente não. Pode ser que muitos desses autores tenham escrito várias outras coisas, inclusive existem textos que foram encontrados e são atrelados a alguns autores bíblicos que não fazem parte do cânon bíblico, ou seja, não fazem parte dessa sequência de livros aqui que nós temos e que nós chamamos de Bíblia, porque não é conteúdo inspirado. Também não foi só isso que foi escrito pelos seguidores de Jesus. Outros seguidores de Jesus também escreveram outras coisas, outros conteúdos, mas que não foram tomados como inspirados por Deus e por isso não fazem parte daquilo que nós chamamos de Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é conteúdo inspirado. Ainda que possa ser instrutivo, ainda que possa ser histórico, ainda que possa ser interessante, não é conteúdo inspirado. E você vai encontrar uma série de coisas assim, inclusive quando se fala lá, não vou entrar nesse pormenor aqui hoje, né, porque isso dá uma boa conversa também, que são os livros apócrifos que foram adicionados depois, ou pseudepígrafos, que são escritos que foram, que pessoas escreviam e colocavam o nome de alguém famoso, alguém notório, né, e acontece isso também na Bíblia. Acredita-se que alguns livros foram associados, atrelados a alguns autores, como o autor principal, mas que eles foram escritos em conjunto por outras pessoas também, que estavam próximas a esse autor, mas é atrelado a um único autor. Mas de qualquer forma, esse conteúdo foi tomado como inspirado e o Senhor usou a igreja, a sua igreja, para reunir esses livros, esses escritos, para que eles fossem então parte daquela revelação que é suficiente para que nós possamos conhecer a Cristo e saber da salvação e o plano de salvação que Deus tem para nós. Lucas 1. Lucas 1. Deixa eu ver se esse eu acho que eu não tenho anotado aqui. Vamos lá. Lucas 1:1 diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram eles testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas, ele escreve, ele dizendo que muitos escreveram, né? Muitos reuniram os fatos, muitos foram os que contribuíram, né? É muito interessante ver ele falando disso. É uma escrita sincera. A Bíblia não tem medo de esconder que muitos a escreveram e nem de dizer que foram muitos homens, pessoas reais, seres humanos, né? Não foram anjos que escreveram, não foi uma coisa
fora, é que falar que não foi fora do comum é difícil, né? Foi fora do comum, mas assim, foram pessoas reais, normais, mas capacitadas por Deus, homens escolhidos por Deus a dedo, para que ao longo da história escrevessem. E é algo fantástico, né? A Bíblia foi escrita ao longo de muitos anos, e ela tem uma coesão impressionante de conteúdo, inigualável, realmente, para a quantidade de tempo que ela abrange. A Bíblia fala de uma coisa só e ela mesma consegue se confirmar ao longo do tempo, ainda que homens de culturas diferentes, em tempos diferentes, linguagens diferentes e línguas diferentes escreveram ao longo do tempo. Quando a gente diz que ela é inspirada e que ela é, então, a palavra de Deus e que ela é verdadeira, nós estamos dizendo, então, que ela é essa palavra de Deus em todo o seu conteúdo, forma e, inclusive, nas palavras que foram escolhidas para que ela fosse escrita. A gente tem que tomar um cuidado, porque você pode, às vezes, ler aqui e encontrar algumas coisas estranhas, quando você lê em português. Aí você vai pegar outra versão lá, essa aqui minha é a revista atualizada. Aí você vai pegar lá a NVI, aí você lê, tem um conteúdo um pouco diferente. Aí você vai pegar uma outra versão lá, NTLH, aí vai ter outro conteúdo. Aí você fala assim, não, então a Bíblia é ou não é inspirada? Isso é ou não é a palavra de Deus? Ela é ou não é uma coisa? Como que cada uma está dizendo alguma coisa? Porque existe uma questão da tradução, da interpretação. A palavra é inspirada e ela é palavra de Deus no seu conteúdo original, nos seus autógrafos, ou seja, naqueles primeiros escritos. Quando acontece a tradução, é importante que ela aconteça para que todos tenham acesso à palavra, mas nós precisamos entender a limitação que as traduções têm. E é por isso que é importante o estudo da palavra. E aqui entra o nosso papel como ministros do Evangelho. Os pastores desenvolvem no seu período de estudo e preparo o conhecimento também das línguas originais. Nós temos lá no seminário grego, hebraico, né? E a gente é capacitado para poder recorrer aos instrumentos de tradução para que, caso haja dúvida, profundidade, a gente consiga alcançar maior profundidade no conhecimento a partir das línguas originais, para não correr o risco de falar heresia, né? E ainda assim a gente continua às vezes correndo risco, porque o nosso coração é pecaminoso. Mas a questão é que ela é inspirada no seu conteúdo original, na sua forma original, que foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego, né? A gente tem inserções em aramaico em algumas partes, mas muito pequenas, e o próprio hebraico também em algumas inserções no Novo Testamento. Mas ela é majoritariamente escrita nessas duas línguas, e ela tem citações até às vezes no Novo Testamento, do Antigo Testamento, usando termos hebraicos. Por isso que ela usa então as duas línguas ali no meio do caminho, né? no meio do Novo Testamento. Mas ela é inspirada no seu texto original, e as traduções são ótimas, nos servem bem. Nós não somos como algumas religiões, por exemplo, os muçulmanos creem que o livro lá sagrado deles só é sagrado na língua original. Todo mundo, em qualquer país, tem que ler o Alcorão em árabe. Para nós não é assim. Nós podemos ler a palavra, entender que ela é inspirada, que Deus usa essa palavra aqui em português para falar conosco, mas nós podemos lembrar que às vezes nós vamos encontrar problemas de tradução, sim, problemas de interpretação também. E é por isso que a gente precisa escolher boas traduções também para ler a palavra. Esse é um exercício importante. Não é qualquer Bíblia que tem lá na livraria que ela é boa. Não é porque é Bíblia que é boa. Porque tem traduções que são ruins, infelizmente. Ou elas são simples demais e empobrecem o significado do texto, ou elas são mal interpretadas mesmo, né? E constroem o conteúdo de maneira ruim interpretativamente. E ainda aquelas que são paráfrases, que são... Eu lembro, em casa, meus pais deram para o meu irmão, a gente era adolescente, a Bíblia romanceada, era uma versão reescrita da Bíblia em forma de romance. Contava algumas histórias da Bíblia como se fosse um livro de romance. Aquilo era Bíblia, servia para devocional, servia para guiar a sua vida? Não. Servia para ele conhecer as histórias bíblicas, né? E foi esse o objetivo. Mas se a gente quer recorrer à palavra de Deus enquanto ensino para a regra de fé e de prática, pegue uma boa tradução da palavra e leia diária e constantemente, né? Muito bem. Também dizer que ela é infalível é lembrar que ela, então, em todo o seu conteúdo, ela é extremamente fiel. Extremamente fiel. E que tudo aquilo que ela traz é passivo de crença. Mas, pastor, se você for pegar lá a narrativa da criação, há controvérsias. Há controvérsias?
Sejamos honestos, há controvérsias, não há? Não tem gente que questiona a narrativa da criação? E aí, é ou não é? Se ela é infalível, no seu conteúdo ela se expressa de maneira infalível. Vamos entender isso com mais profundidade? Não quero polemizar aqui porque eu tenho a minha posição pessoal, mas a minha posição pessoal não importa. O que importa é o que a palavra diz. O que a palavra diz para nós? Que o Senhor criou ali daquela forma. A Bíblia tem interesse científico? Ela é um livro científico? Não. Ela é um livro histórico? Ela tem aspectos históricos, mas ela não tem interesse em contar histórias secular, né? Isso é um registro histórico. Ela conta histórias e acaba sendo um registro histórico, mas ela não tem esse interesse. Ela tem interesse em ser um livro filosófico? Também não. Mas tudo aquilo que ela afirma que tem relação com a ciência, a filosofia, a história, ela é verdadeira. Ela não mente, ela não cria, ela não inventa. Embora ela não tenha esses interesses, tudo aquilo que ela afirma a respeito de outras áreas do conhecimento que não são o seu alvo, ela afirma com verdade. Então, se ela diz que o Sol parou, é porque o Sol parou. Mas isso é cientificamente impossível. A ciência que deu um jeito de explicar o que aconteceu. Mas, se a palavra falou, ela é infalível nisso. E, com isso eu não quero dizer que a gente tem que ser cego e místico sobre as coisas, mas que nós podemos ter fé o suficiente para entender que se a palavra fala, ela fala com verdade. E ela não fala por acaso. E que se Deus diz que pode fazer, é porque Ele de fato pode fazer. E nós temos provado daquilo que Deus pode fazer, e nós sabemos que Ele pode fazer coisas extraordinárias. Inclusive criar o mundo em 7 dias. Inclusive fazer chover sobre toda a terra. Inclusive reunir muitas das espécies e dos tipos que existiam de animais e colocar dentro de uma única embarcação e permitir que eles naveguem em paz durante muitos dias. O Senhor pode. Então, se ela afirma todas essas coisas que confrontam o conhecimento comum, é o conhecimento comum que precisa ajustar a palavra, não a palavra que precisa ajustar o conhecimento comum. Veja que hoje o exercício que se faz é usar das ciências para adequar a palavra e não adequar a ciência ao que a palavra diz. A verdade da palavra, ela é superior a qualquer outra ciência. A gente precisa adotar isso com verdade. Veja como começa a ficar interessante essa aula, porque falar que a Bíblia é boa o suficiente, que ela é a autoridade da palavra de Deus, parece muito senso comum, mas quando a gente começa a ver as aplicações dela, talvez comece a confrontar algumas coisas dentro de nós. E aí a gente precisa lembrar, Bia, Nicolas, por favor. A gente precisa lembrar, então, que os outros conhecimentos, eles são periféricos à palavra. Nós desprezamos os conhecimentos das outras ciências? Não, jamais. Como pastor, como cientista, eu digo isso. Que não, nós não devemos desprezar o conhecimento e a ciência. Mas a ciência, ela se curva ao conhecimento da palavra de Deus e não o contrário. Diga, Nicolas. A gente deve tomar muito cuidado quando a gente vai fazer da Bíblia, tirar da Bíblia princípios científicos, porque a gente tem que entender que a gente é muito falível, né? Uhum. A Bíblia, como qualquer outra obra literária, tem os seus aspectos literários, então, de literatura, né? Às vezes a gente não entende. Por exemplo, a Bíblia usa muito de hipérbole no Antigo Testamento. Em certo momento vai dizer que Deus iria dar uma descendência para Abraão, igual a areia do mar, né? As estrelas do céu e a areia. E se a gente for ver em outros lugares, vai falar que, por exemplo, se eu me lembro bem, lá no livro de Juízes, quando Gideão vai liderar um exército, ele vê o exército inimigo, ele descreve como sendo do tamanho, quer dizer, numeroso como a areia do mar. Daí logo em seguida vai dizer que era por volta de 100 mil, sei lá, alguma coisa assim. Então não era igual a areia do mar. Então um aspecto de usar hipérbole. Não que a Bíblia esteja mentindo, mas só que a gente tem que entender que ela também tem esses aspectos de literatura que deixa ela, de certa forma, bela aos nossos olhos também. Uhum. Bem lembrado. O Nicolas está falando sobre hermenêutica, que é o estudo da interpretação, né?
E a hermenêutica bíblica ela é importante, a gente precisa interpretar bem o que o texto bíblico diz. E para isso a gente não pode levar, por exemplo, o nosso contexto para dentro da Bíblia, mas nós precisamos entrar dentro do contexto em que a Bíblia foi escrita e considerar que tem muitos textos que são de aspecto cultural e histórico específico, e eles falam sobre costumes de uma época, de um tempo, e é por isso que nós devemos nos valer do princípio e às vezes não da prática, porque essa é a armadilha do legalismo, é você olhar a Bíblia e considerar ela sempre de maneira literal. Em todos os seus textos, em todo o seu conteúdo, ela sempre vai, aquilo que ela está dizendo é exatamente aquilo que tem que fazer, né? A Bíblia diz que tem que cortar a barba de tal jeito, então tem que ser desse jeito. Isso é um aspecto legalista, porque a gente precisa entender que existe um aspecto cultural. O que está por trás disso? Precisa de um estudo profundo para poder fazer essa interpretação e entender. E é justamente nisso que permeia o que o Nicolas está trazendo para nós, é nós entendermos a linguagem literária. E é verdade, ela tem vários estilos literários, né? Então a gente precisa ler a partir do estilo literário que ela propõe. Se ela propõe uma poesia, nós precisamos ler poesia como poesia. Se ela propõe uma narrativa, a gente tem que ler como narrativa. Se ela propõe um texto profético, a gente tem que ler enquanto profecia. E cada uma delas dentro do seu aspecto, né? Só voltando ali numa outra coisa mais básica que eu passei ali, mas eu acho que é importante falar. Qual é a Bíblia que nós queremos ser? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, infalível, regra de fé e prática, totalmente verdadeira. São os seus 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, que é a Bíblia que está aqui, na maioria de nós, pelo menos eu creio que esteja com essa mesma Bíblia aí de 66 livros. Algumas versões de Bíblias vão apresentar mais livros que foram adicionados depois, em concílios posteriores que a igreja fez, para atender demandas da igreja e não demandas espirituais. E por isso nós não consideramos esses livros como inspirados. Nós não adotamos a mesma Bíblia, por exemplo, dos católicos, que adicionaram aí uma série de livros posteriormente como parte da Bíblia. Mas nós também não desprezamos o Antigo Testamento, como alguns outros segmentos religiosos fazem, e usam da Bíblia, mas só de parte dela, ou abraçam loucamente o Antigo, ou loucamente o Novo, mas a maioria delas despreza o Antigo e acha que só o Novo Testamento é que vale, porque o Jesus então destituiu toda a autoridade do Antigo Testamento. Isso também não é verdadeiro. O Senhor Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, confirma e ensina o Antigo Testamento, e por isso tanto o Antigo quanto o Novo são inspirados por Deus. A Bíblia fala algo muito interessante lá em 1 João 5,9, que o testemunho de Deus é maior que o testemunho dos homens, e a Bíblia ela é o testemunho de Deus, e a sua autoridade está baseada não naquilo que os homens escreveram, mas naquilo que Deus inspirou os homens a escreverem, e por isso é que ela é, sim, palavra de Deus. A autoridade dela não está firmada na criatividade, na eloquência, na capacidade de Paulo escrever suas cartas, de Pedro escrever, de Moisés, dos profetas, de Salomão. Ela não está baseada nessa autoridade, em quem eles eram os autores, mas na autoridade de Deus, que tem um testemunho maior, superior ao dos homens. Está lá em 1 João 5,9, se você quiser anotar. 1 Tessalonicenses 2,13 também fala que é a palavra, a Escritura é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Alguns erros que acontecem para diminuir a autoridade da palavra, algumas coisas que existem aí, alguns movimentos que existem que tentam diminuir a autoridade da palavra de Deus. O primeiro é a adição de recursos extras, dizer que a Bíblia ela é muito boa, mas se a gente quiser modernizar, a gente precisa atualizá-la ou adicionar a ela recursos extras. Quando a gente pega, por exemplo, nós utilizamos dentro da fé reformada, dentro da igreja presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, né, os símbolos de fé que a gente chama, que é a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o breve catecismo também de Westminster. Eles estão em igualdade com as Escrituras? Não, eles são submissos às Escrituras. Eles são auxílio para que nós possamos compreender a fé, explicar, entender. Eles são um resumo daquilo que nós cremos, mas eles não são nem iguais e muito menos superiores à palavra de Deus. A palavra de Deus é o significado máximo. Esses homens podem ter errado de alguma forma? Com certeza. Se em algum momento você ler e encontrar uma divergência com a palavra de Deus, despreze o que diz o catecismo e fique com a palavra de Deus, né? Mas eu creio que até onde
eu pude perceber, né, na minha limitação, se existem, poucas foram, né? Esses homens foram muito preocupados em fazer esse catecismo de maneira fiel à palavra, inclusive utilizando versículos bíblicos para comprovar cada um dos seus pontos, né? Outro erro que pode acontecer é adicionar então a tradição. Mas a gente faz assim, a igreja historicamente fez assim, ou uma autoridade da igreja no tempo disse que era para ser assim. Isso acontece muito, eu vou falar com tranquilidade aqui, porque isso é notório, com a igreja católica. A autoridade papal, por exemplo, permite que a tradição venha reger a igreja em alguns dos seus aspectos, inclusive sendo superior à palavra, até porque a igreja católica crê que ela é a mediadora entre os homens e Deus na terra, e por isso ela tem essa autoridade de falar em pé de igualdade com a palavra de Deus. Então, as indulgências que aconteceram historicamente, mas acontecem ainda hoje, acho que eu já compartilhei com os irmãos uma vez aqui, que a igreja do Carmo, sabe o terminal do Carmo? Tem uma igreja católica bem na frente do terminal. Ela fez, puxa vida, não vou lembrar agora se for 50 anos, ela fez um aniversário aí significativo, veio um escrito do Vaticano permitindo que as pessoas que fossem até lá pudessem receber uma indulgência. As indulgências ainda valem na igreja católica até hoje. Pudessem receber uma indulgência que permitiu o perdão dos seus pecados e uma bênção diferenciada lá. Então isso existe até hoje, e isso sobrepõe ou anda em igualdade com a autoridade da palavra para quem caminha debaixo dessa religião, né, desse segmento religioso. Mas nós não cremos assim, nós não cremos que, por exemplo, esses aspectos religiosos, uma decisão do Supremo Concílio tem pé de igualdade com a autoridade da palavra de Deus. Tanto que quando nós fazemos a nossa profissão de fé, se você tem boa memória, se você já observou outras pessoas fazendo profissão de fé, caso você não tenha feito ainda, uma das perguntas que é feita você se submete à autoridade da igreja, aos seus pastores, aos seus concílios, enquanto eles forem fiéis à palavra? E aí você pode dizer que sim. Se eles forem fiéis, você tem autorização pela própria igreja que propôs isso a ser, vamos dizer aí, desobediente pela infidelidade deles à palavra de Deus, né? Mais do que ser desobediente, você pode exortá-los primeiro, né? Pode abençoá-los antes de simplesmente se rebelar, porque daí você vai estar também agindo da mesma forma. Mas a autoridade que os homens têm, ela é conferida por Deus debaixo da palavra, não em pé de igualdade da palavra. Se eu falar algum absurdo aqui para vocês, faça questão de chegar em casa conferindo a palavra. Não tenho direito de te enganar. Mas se em algum devaneio meu aqui, na minha humanidade, eu falei algum absurdo, fique com a palavra, despreze o que eu falei. A palavra tem autoridade infinitamente superior a qualquer pastor, qualquer líder, qualquer presbítero, qualquer religioso de qualquer instância, em qualquer religião, igreja que seja, né? Então, cuidado com aqueles que falam mais do que a palavra fala. Cuidado com aquelas pregações que leem um versículo e contam histórias e histórias e histórias e não falam sobre a palavra. Cuidado com aqueles que têm testemunhos lindos e profundos, mas não baseiam a sua vida na palavra. Pode ser tocante, pode ser interessante, pode ser atrativo aos olhos, mas se não é o evangelho, você vai ficar igual Simão, impressionado, querendo pagar. Né? Então, cuidado com as adições que são feitas à palavra. Isso diminui a autoridade, despreza a autoridade e diz que ela não é o suficiente, que ela precisa de adições. Outra coisa que pode levar a uma diminuição da autoridade é o emocionalismo. É uma necessidade de ser levado pelas emoções, pelas experiências, por aquilo que você sente. Mas eu senti de Deus, Deus falou comigo para fazer tal coisa. Amém, Deus fala, eu creio. Mas Ele fala pela sua palavra. E se aquilo que Ele falou com você de maneira extraordinária, se foi por um sonho, uma visão, se você ouviu uma voz, um vento sussurrou, se você viu um escrito na parede, se não concorda com a palavra, cuidado, pode ser o diabo te confundindo. O Senhor Deus não se contradiz. E um princípio de interpretação, inclusive das Escrituras, é que a própria Escritura se explica. Ela se interpreta. Se você quer tirar uma dúvida sobre a palavra, leia ela inteira, que em algum momento ela vai falar mais sobre aquilo e explicar a si mesmo. Mas, cuidado para não ser guiado pelas suas emoções. Eu senti que aquele texto falou aquilo comigo. Não sinta, cuidado com o que você sente, né? A gente sente muitas coisas.
Agora eu sinto fome, daqui a pouco eu não sinto mais. Né? Agora eu posso estar sentindo dor, daqui a pouco eu não sinto mais. Agora eu posso sentir que Deus falou uma coisa e pode ser que aquilo não sirva para nada. Então, às vezes, tem pessoas que vivem com base na experiência, naquilo que estão sentindo. Submeta as suas emoções, os seus sentimentos ao Senhor, ao senhorio de Cristo, e sinta aquilo que Deus realmente permite que você sinta. Mas se o seu sentimento não concorda com a palavra, a autoridade da Escritura é superior ao sentimento. Fique com o que a palavra diz. Fique com o que a palavra diz. Então, cuidado com os pregadores que pregam o sentimento, né? Eu tenho uma agonia, tem um pregador aí famoso, não vou falar o nome não, que prega meio chorando, assim, me dá uma agonia, me dá um desespero, porque é uma necessidade de apelar para o emocionalismo, porque isso comove, mas não é evangelho. O evangelho supera o emocionalismo. Mas também tem o outro lado, que é o racionalismo, que também tenta desfazer ou corre o risco de desfazer a autoridade das Escrituras. Aliás, o racionalismo sempre vai desfazer, né? O racionalismo, o emocionalismo. A emoção não, mas o emocionalismo sim. A razão não, mas o racionalismo sim. Como? Eu preciso explicar tudo. Quando eu puder explicar tudo, aí eu acredito. Se a ciência não comprova, então é mito bíblico. Se a psicologia não explica, então é só um aspecto cultural, é mito bíblico. Se a filosofia não concorda, então eu não posso dizer que aquilo realmente é válido para mim. E tem gente que precisa do apoio de muitas áreas do conhecimento para dizer que a Bíblia é verdadeira. Se você está desesperado para buscar as explicações em outras coisas, é porque você não entendeu que a palavra de Deus tem autoridade máxima sobre todas as coisas. E isso vai enfraquecer o seu entendimento da autoridade das Escrituras. Bia, presbítero Ademir, por favor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o racionalismo, assim como o emocionalismo, nos conduz ao engano de que a Bíblia não é suficiente em si mesma, ela precisa de adições, ela precisa de participações. E às vezes o racionalismo ele parece mais bonito, né? Ele é mais elegante, afinal é estudo, é erudição, mas ele é tão ruim quanto o emocionalismo, tão frio. Por favor, presbítero. Eu vim aqui para ouvir, mas é importante esse aspecto aí. Hoje nós vivemos uma época de negação da Bíblia. A Bíblia está sendo ideologicamente equiparada a um livro de fábulas. Uhum. E a razão que dita, ou melhor, a inteligência que procura construir essa narrativa, ela reside exatamente aí, no racionalismo. E as nossas escolas, inclusive no ensino fundamental, já estão educando os nossos filhos nessa linha, nessa perspectiva. Sim. Então a igreja precisa estar alerta hoje de que o maior inimigo da palavra, da Escritura, não está mais no ateísmo, mas está numa desconstrução da Bíblia pela Bíblia. Né? Essa é a narrativa hoje. Quem sai de uma faculdade hoje, ingressa numa universidade, ele está formado em ateísmo. É verdade. Bem doutrinado, por sinal. Em ateísmo. Eu vejo nesse aspecto o grande inimigo da fé. As pessoas esquecem que existem diversas formas de conhecimento. O conhecimento empírico, que até o analfabeto adquire pela sua experiência, o filosófico pela especulação, o científico pela experimentação e comprovação, e o conhecimento da fé, que é o conhecimento revelado. Então, a Bíblia ela prescinde desses outros conhecimentos, porque ela é um livro que foi escrito para ser conhecido mediante a fé. E a fé é dom de Deus. Perfeito. Se nós não nos ativermos a isso, nós vamos sim negar a fé, ou seja, não receberemos essa dádiva de Deus, que é a fé, que é uma forma de manifestação do conhecimento. Muito bom, obrigado, presbítero, excelente contribuição. O irmão Aquias aqui também tem uma contribuição para a gente, muito, muito importante, muito bem explicado pelo presbítero Ademir, né? Eu gostei daí das comparações, né, dos conhecimentos, e a Bíblia de fato é um conhecimento de fé. Diga, meu irmão. Esse apontamento do presbítero foi muito adequado, porque nós precisamos observar
que existem sim forças se opondo, bastante organizadas com relação à Bíblia e com relação a aceitar ou admitir a autoridade da Escritura. Uma coisa que é importante observar também é com relação a por que nós somos alvo, às vezes tão frágil, digamos assim, desse tipo de ação. Em parte é porque nós mesmos não nos apropriamos adequadamente do conhecimento que está à nossa disposição. Verdade. Ao longo dos anos, Deus nos deu esse privilégio de preservar a sua palavra para que chegasse para nós. Nós temos um conceito da própria reforma do sacerdócio universal, segundo o qual cada crente tem o direito, tem o privilégio, tem o acesso à pessoa de Deus, só que com o privilégio também vem a responsabilidade. Para nós exercermos o nosso sacerdócio, de termos essa proximidade, esse contato, esse acesso, nós temos que assumir a responsabilidade do sacerdote. E não é o pastor, não é apenas o conselho, não são apenas os oficiais, são todas as pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes. Nós temos a responsabilidade de conhecer essa palavra. Não adianta nós defendermos a palavra frente à ciência ou coisa do gênero, e nós não nos apropriarmos da palavra de Deus diariamente, não nos alimentarmos diariamente, e não entendermos como crentes que não importa quem sejamos, que cada um de nós tem a responsabilidade de conhecê-la de cabo a rabo, não de apenas tomar pílulas de Bíblia de tempos em tempos, né? A defesa do Evangelho parte de uma atitude de responsabilidade do crente. Também não adianta nós celebrarmos a reforma protestante se nós não mantemos essa atitude de defesa da fé por meio da assunção da responsabilidade e da tomada de atitudes adequadas. Perfeito, muito bom, meu irmão. Acho que esse é um ponto bem importante. Eu acho que é um confronto necessário para nós no dia de hoje e nas nossas vidas, né? Que permeia aquilo que nós já falamos um pouco na devocional, que é ir para além daquilo que é o confortável, né? O impressionante. E conhecer a Cristo, ele também exige de nós uma diligência, uma disciplina, né? Um estudo. E se nós amamos, nós queremos conhecê-lo mais, a gente precisa se aplicar nesse estudo e nesse conhecimento. E a gente fica muito confortável com aquilo que vem pronto no final de semana, né? E a gente come a comida congelada que os pastores trazem aqui. Sendo que a gente pode cozinhar em casa, né? A gente pode cozinhar em casa, não precisa comer só a comida pronta. Entende o que eu quero dizer com essa figura? Que a gente precisa se responsabilizar pela nossa fé. E é justamente disso que a Reforma Protestante falava, de homens que leram a palavra, buscaram conhecer a profundidade da palavra e pela Escritura, a sua autoridade, a sua suficiência, vieram a perceber que aquilo que a religião estava trazendo não condizia com a palavra. Eles precisaram romper, inclusive com a religião, para falar sobre a palavra, para falar sobre a sua autoridade. Mas isso vem fruto de um estudo, de um desejo, de um anseio pelo conhecimento de Cristo e uma profundidade, que isso eu não posso fazer por você, nenhum dos pastores, nenhum dos presbíteros pode fazer por você, é você que tem que fazer por você. E só a sua frequência aqui dominical, ela ainda é muito pouco, são pílulas, né? São pílulas, são pequenas doses que você toma, mas é em casa, é no dia a dia, no interesse pessoal. Assim como você se aplica para melhorar no seu trabalho, eu garanto para você que a aplicação no estudo bíblico é ainda muito mais proveitosa, é superior. Não adianta você ter sucesso lá no seu trabalho, que você investe bem nos seus estudos, ou mesmo aqueles que se aplicam, eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, leio livros sobre paternidade, maternidade. Se você não investir na sua vida espiritual, você vai sempre comer migalha, né? E vai sempre ser raquítico espiritualmente, fraco espiritualmente. E qualquer coisa vai te encantar, qualquer coisa vai te levar. Obrigado, irmãos, pela contribuição de vocês, muito pertinente. A irmã Lucilene está aqui lembrando, né?
sobre aquilo que eu falei da gente conferir a palavra, ela fala que devemos ser como os irmãos da igreja de Bereia, que tudo conferiam nas Escrituras. É isso mesmo. Os crentes que ainda são bereanos, né? Vou falar aqui de 3 segmentos que existem hoje, que são linhas de pensamento, que talvez você pode ter já passado por alguma delas, ou ouvido falar de alguma delas, que defendem o enfraquecimento da autoridade das Escrituras, ou seja, eles não indicam que a Escritura é esse conhecimento suficiente. O primeiro deles é da teologia liberal, que fala que não é na Bíblia um livro antigo que nós encontramos a revelação sobre Deus. Ele contribui, ele ajuda, ele abençoa, ele até é interessante, tem conhecimento, pode conter aspectos da palavra de Deus em alguns momentos, mas não é a palavra de Deus por completo. Contém algumas falas que são divinas, mas conta mais história do que de fato é um livro da autoridade de Deus. E eles entendem que é pela vivência da comunidade na fé que Deus se revela. Então ela tem de lá aquele experiencialismo, aquele emocionalismo, essa linha. E você vai ver muitas igrejas hoje que vivem com base no experiencialismo. Aquilo que a igreja vive é maior do que aquilo que a igreja fala. Se a igreja está vivendo coisas diferentes, extraordinárias, rodando, gritando, pulando, isso é mais forte do que o que a palavra diz. Se um irmão diz que sentiu, viu, sonhou, que Deus falou com ele, aquilo que ele pronunciou vale mais do que a palavra pronuncia. Está cheio de gente dizendo, aí, eis que te digo, e o Senhor me falou, e não sei o que, e não sei o que, mas não tem nada a ver com a palavra, não condiz com a palavra. Outra frente vai falar que a palavra tem sentido, ela é palavra de Deus, não pelo seu texto por si só, pela manifestação do Espírito através dela, mas só quando eu leio e ela de fato fala ao meu coração. Se eu li e ela foi só uma informação histórica, ela não é palavra de Deus, mas ela se faz palavra de Deus só no momento em que tem algo extraordinário envolvido, no momento em que eu leio, só quando ela fala ao meu coração. Aí sim ela é palavra de Deus, o que também é um engano, porque também fica dependendo da minha condição pessoal, da minha condição de ler e daquele dia eu sentir ou não sentir, daquele dia eu entender ou não entender. Mas ela é palavra de Deus mesmo quando eu não entendi. Então eu preciso buscar e entendê-la, porque a palavra de Deus está sendo dita ali, né? E uma terceira linha é que divide a Bíblia em conteúdo salvífico e contexto salvífico, que a palavra de Deus só é palavra de Deus, ou a Bíblia só é palavra de Deus, naqueles momentos em que ela fala sobre salvação, especificamente sobre plano de salvação, sobre redenção. E o que está em volta é contexto salvífico, e não é palavra de Deus, é história, é só para sustentar a fala principal. O que também é um grande equívoco, porque a palavra de Deus não fala só sobre salvar os homens, mas fala sobre redimir todo o cosmos, todo o mundo, tudo que existe. O Senhor vai renovar todas as coisas. E por isso, renovando todas as coisas, tudo que a Bíblia fala, seja de história, geografia, política, ciência, religião, espiritualidade, enfim, todos os assuntos permeiam a salvação de todas as coisas em Cristo Jesus. Porque nele todas as coisas foram feitas, nele tudo subsiste, tudo foi feito para Cristo Jesus. É o que Colossenses nos lembra. Então tudo que a Bíblia fala tem aspecto de salvação, logo tudo é palavra de Deus. Mesmo que a gente conseguisse fazer essa distinção, a categoria contexto salvífico ficaria vazia, porque tudo é conteúdo salvífico. A palavra toda fala sobre salvação, não só dos homens, mas redenção de todas as coisas em Cristo Jesus. Então essas são linhas que trazem algum engano a respeito da autoridade das Escrituras. E aí, para a gente encerrar já, né, que o nosso horário aqui já alcançou, vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da suficiência, que é entender que a Bíblia é o que nós precisamos para conhecer a Deus e sermos salvos. A Bíblia tem essa autoridade, poder, e o Espírito Santo é quem fala através da Bíblia com cada um de nós e faz com que ela surta efeito salvífico nas nossas vidas. O simples fato de ler a Bíblia não produz salvação em ninguém, mas é a ação do Espírito através da palavra de Deus que produz o efeito de transformação e salvação. Você vai conhecer inúmeras pessoas ou vai ver na televisão gente que já decorou muitos versículos. Se você já encontrou aquele cara, morador de rua, que sabe recitar versículo de cor, quem nunca? Eu já encontrei morador de rua que sabia vários versículos de cor, que nem eu lembrava, ele lembrava. Mas aquilo não produz salvação, não necessariamente produz salvação. Né? Já conheci pessoas que sabiam a Bíblia, utilizavam ela como conhecimento filosófico, como algo que guiava a sua vida nos seus parâmetros, mas que não tinha nada a ver com a sua fé
e com a sua espiritualidade. Então a Bíblia, ela surte efeito na ação do Espírito Santo sobre a vida daquele que lê. O meu pai se converteu lendo a Bíblia. Ele se converteu com o Novo Testamento dos Gideões. Mas quem falou com ele não foi simplesmente a letra do texto, mas o Espírito Santo que fez com que a letra ganhasse vida, né? E a palavra, ela é viva no Espírito Santo e fala conosco através, né, então, desses escritos inspirados e que são a verdade, a palavra de Deus. Isso não quer dizer que ela é exaustiva, ou seja, que ela fala tudo sobre todas as coisas. Nós já falamos sobre isso. Ela não alcança todos os assuntos, mas ela é suficiente para alcançar todos os princípios que são aplicáveis em todos os aspectos da vida. Então, não importa o quanto a vida se modernize, a palavra sempre vai ter resposta. Ela não envelhece, ela não perde o seu aspecto de suficiência. Ela continua sendo uma regra completa de fé e de prática, sem necessidade de adição, sem necessidade de recurso externo, sem nada que precise complementá-la, sem outras ciências que precisem sustentá-la. Veja que quando a gente vê aspectos da ciência, por exemplo, que falam, descobriram lá no Monte Ararat algo que parece ser um fóssil de um grande barco parado, e pelo que a Bíblia indica é onde justamente Noé parou a arca. Que bom, eu já sabia disso. A ciência confirmou, ela não garantiu, ela só confirmou, ela só falou o óbvio, ela constatou o óbvio. Veja como é diferente o aspecto de eu pensar que a ciência, ela colabora para a autoridade da Escritura, para a credibilidade, mas não para a autoridade, na verdade, né? Ela dá credibilidade, mas ela não dá autoridade. Por quê? Porque a autoridade da Bíblia não depende daquilo que pode ser confirmado externamente, mas ela em si mesma tem autoridade, pelo próprio Deus que dá autoridade a ela. Não podemos esquecer, então, que na sua suficiência a gente não despreza o contexto histórico-cultural, já falamos disso também, que ela pode ser interpretada por si mesma e que ela ilumina sobre o Espírito Santo. E que ela não é direta, então, sobre todos os assuntos, mas guiada por esses princípios. Veja que isso se aplica muito diretamente na nossa vida, principalmente quando a gente vai tomar decisões. Quando você precisa tomar uma decisão importante, ou quando você está procurando lá uma esposa, um esposo, a Bíblia não vai falar para você exatamente o que você tem que fazer, mas ela vai te dar princípios que vão te guiar de maneira suficiente para fazer essas escolhas, para poder andar por onde você deseja andar. Que trabalho que eu devo ir? Para esse ou para aquele? Que carreira eu devo seguir? Para que cidade eu vou? Aonde eu moro? Caso com quem? Faço o quê? Tenho filho ou não tenho filho? Tudo isso a Bíblia traz respostas. Ele não vai dizer para você quando, em que lugar, para que empresa, qual é a faculdade, qual é a cidade. Talvez ele não diga qual é a pessoa, ele não vai dizer todas essas, talvez não, ela não vai dizer todas essas coisas, mas ela vai te dar todas as condições para que você possa, então, andar pelo caminho de obediência ao Senhor. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? A palavra de Deus fala conosco constantemente e ela é suficiente. Quero encerrar aqui a minha aula, lembrando então disso, de que nós precisamos da palavra e nós temos acesso a ela. Não desvalorize, não deixe esse livro envelhecer na sua estante. Não deixe para abrir ele só quando você chegar aqui na igreja, mas beba da palavra, estude a palavra e recorra à palavra para todas as coisas. Antes de recorrer a outros recursos, lembre que a palavra ela é suficiente para atender toda a sua vida em todos os aspectos, não só o que trata a respeito da religião, mas sobre qualquer aspecto da sua vida diária. A palavra de Deus, ela é suficiente. Que nós possamos então buscar o Senhor pela sua palavra, amar a sua palavra, buscar o verdadeiro evangelho na sua simplicidade e profundidade, não sendo confundido por outras coisas vazias, mesmo que sejam encantadoras. Amém?